Há também o artigo 257 do Código de Processo Penal Militar, ele também fala o seguinte: o juiz deixará de decretar a prisão preventiva quando, por qualquer circunstância evidente nos autos, ou pela profissão, condições de vida ou interesse do indiciado ou acusado, presumir que este não fuja, nem exerça influência em testemunha ou perito, nem impeça ou perturbe de qualquer modo a ação da justiça. Parágrafo único. Essa decisão poderá ser revogada a todo o tempo, desde que modifique qualquer das condições previstas neste artigo. Esses artigos que dizem respeito especificamente à prisão preventiva, aquela que deve se decretar quando há os requisitos para ela, deve ser analisado também, sim, na hora da prisão em flagrante. Se até o juiz, no curso do processo, pode manter o indiciado solto, se ele perceber que não há risco para o processo ou para algumas das testemunhas, por que o oficial de polícia militar, atuante no plantão de polícia judiciária militar, no momento do flagrante, vai fazer esse flagrante? No momento que ele verificou a existência do crime, por que decretar a prisão em flagrante? Nós entendemos um tanto abusivo, um tanto pesado demais agir desta forma. Portanto, o porquê desse nosso entendimento? Porque o oficial de polícia militar, atuante no PPJM, deve analisar, sim, os requisitos da prisão preventiva para verificar se ele instaura somente o inquérito policial militar ou se ele faz o auto de prisão em flagrante dele. Primeiro, para evitar constrangimento ilegal por prisões indevidas. Muitas vezes, já tive casos, já analisamos casos aqui, em que o policial militar, em legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, acaba ferindo o meliante, que atentou até o momento contra a sua vida, e acaba preso em flagrante, sem necessidade alguma. O crime, muitas vezes, o fato criminoso, o fato do homicídio já aconteceu. Não há risco nenhum para as testemunhas, não há risco nenhum para a fuga. O policial militar, ele que foge, ou o militar, digamos assim, se ele fugir, ele pode cometer o crime da deserção também. Ele pode ser considerado desertor. É um outro tipo legal tipificado no Código Penal Militar. Então, para ele, é evidente que ele não fugirá. Ele tem residência fixa, ele tem bons antecedentes, muitas vezes, na maioria das vezes, quase 100% dos casos, senão ele não estaria na corporação militar. Então, não há requisito nenhum para mantê-lo preso. O objetivo disso também, o porquê dos oficiais agirem dessa forma, além de evitar as prisões indevidas, evita também ações de dano moral por prisões ilegais. Hoje nós sabemos que o direito civil, direito pátrio civil, muitas vezes, numa ação civil indenizatória de dano moral, o oficial da polícia militar muitas vezes acaba respondendo e muitas vezes tendo que pagar até a um policial militar que venha a ser preso indevidamente. Então, também para se evitar esse tipo de constrangimento e inversão aí futura. E também para evitar a desilusão quanto à função do PM, que se encontra na situação de prisão. O PM, muitas vezes, por uma situação em decorrência da função, ele acaba cometendo aí o que se pode entender como delito. Se ele vai preso, se não há o mínimo de interesse do comando da corporação, se não há o mínimo de interesse da sociedade em auxiliar o policial militar, muitas vezes ele acaba ficando desanimado, ele perde o interesse pela sociedade, ele perde o interesse da sua vibração de desempenhar o seu bom trabalho. O que nós devemos entender, pessoal, que o segundo maior mal que possa acometer ao ser humano, que possa ter o ser humano, é a restrição de sua liberdade. O primeiro é a vida, o segundo, a restrição de sua liberdade. Portanto, uma prisão é uma coisa séria. Prisão não é brincadeira. Ela mexe com toda a estrutura do policial militar, ela mexe com a estrutura de sua família, ela mexe com toda a estrutura de uma corporação. Por isso é que, de certa forma, totalmente devido que a nossa prisão hoje no Brasil,
é exceção. Então, antes de mais nada, gostaria de deixar para vocês um pouco desse nosso entendimento, um pouco mais sobre os requisitos de prisão preventiva e autos de prisão em flagrante delito, e um pouco para que se pensem nisso. Portanto, a prisão deve ser decretada somente quando há requisitos para tal, como eu já disse, refrisando, quando o policial militar sai às ruas para cometer o crime. Se ele não saiu à rua para cometer o crime, se ele está no crime, delito, em razão da função, deve ter sim a presunção de legitimidade do policial militar, deve-se analisar sim se há requisitos para prisão preventiva. Se não houver requisitos para prisão preventiva, deve-se sim somente instaurar o inquérito policial militar. Pensem nisso e até a próxima.